Boa noite a todos. Boa noite. Em nome de Deus, declaro aberta a 20ª sessão ordinária do dia 7 de julho de 2008. Peço ao senhor vereador Jefferson Cardoso que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Afasta-te do mal, pratica o bem, então viverás sempre. O Senhor ama o homem reto e não abandona os seus fiéis. Os perversos serão dizimados, a geração dos ímpios destruída. Os justos serão os herdeiros da terra, habitá-la-ão eternamente. Obrigado, vereador Jefferson. Peço ao senhor vice-presidente que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 19ª sessão ordinária da 11ª sessão legislativa da 4ª legislatura, realizada no dia 23 de junho, às 19 horas. Nas salas de sessões compareceram os senhores vereadores Raimundo Valdes, Adilson Derete, Darcy Stequeter, Seno Junck, Jefferson Cardoso, Jair Bach, Vilmar Vavassori, Salésio Kilcam e Reni Hermínio Rezende. No uso das atribuições que lhes foram conferidas por lei, o senhor presidente declara aberta a sessão, prosseguindo com a seguinte ordem do dia. Primeira, leitura da Bíblia. Segundo, leitura da ata da 18ª sessão ordinária de 2008. O presidente colocou a mesma em discussão, que sem observação foi aprovada por unanimidade. Terceira, representação do projeto de lei número 17/2008, que homologa convênio celebrado com o Instituto Educacional JK, Santa Catarina, objetivando a implantação dos cursos técnicos em saúde, com habilitação de técnicos em enfermagem e especialização em enfermagem no trabalho. Quarto, a apresentação do projeto de lei número 18/2008, que fixa subsídios dos vereadores para a legislatura de 2009/2012. Estabelece outras providências. Quinto, a apresentação do projeto de lei número 19/2008, que fixa subsídio do prefeito vice-prefeito e secretários municipais para a legislatura de 2009/2012. Estabelece outras providências. Sexto, apresentações das indicações. Indicação de número 31/2008, de autoria do vereador Darcy Stequeter. Em discussão única fez uso da palavra o autor da mesma. E em votação única foi aprovada por unanimidade. Indicação de número 32/2008, de autoria do vereador Darcy Stequeter. Em discussão única fez uso da palavra o autor da mesma. E em votação única foi aprovada por unanimidade. Sétimo, leitura das correspondências recebidas. Oitavo, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de lei número 17/2008 em primeira discussão. Não havendo uso da palavra, colocou o projeto em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Nono, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 18/2008 em primeira discussão. Não havendo uso da palavra, colocou o projeto em primeira votação, sendo aprovado por 6 votos favoráveis e 2 votos contra, sendo os vereadores Adilson Derete e Vilmar Vavassori. Décimo, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de lei número 19/2008 em primeira discussão. Não havendo uso da palavra, colocou o projeto em primeira votação, sendo aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contra, sendo o vereador Adilson Derete. 11º, requerimento verbal, de autoria do vereador Jefferson Cardoso. Requereu que os projetos de número 17, 18 e 19/2008 fossem colocados em segunda discussão e votação, sendo o requerimento aprovado sem observação. 12º, com a concordância dos senhores vereadores, o senhor presidente colocou o projeto de número 17/2008 em segunda e última discussão. Não havendo uso da palavra, colocou o projeto em segunda e última votação, sendo aprovado por unanimidade. 13º, com a concordância dos senhores vereadores, o senhor presidente colocou o projeto de lei número 18/2008 em segunda e última discussão. Fez uso da palavra os senhores vereadores Adilson Derete e, em seguida, o senhor presidente colocou o projeto em segunda e última votação, sendo aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contra, sendo o vereador Adilson Derete. 14º, com a concordância dos senhores vereadores, o senhor presidente colocou o projeto de lei número 19/2008 em segunda e última discussão. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Adilson Derete, Seno Junck, Vilmar Vavassori e Jefferson Cardoso.
Em seguida, o senhor presidente colocou o projeto em segunda e última votação, sendo aprovado por 6 votos favoráveis e 2 votos contra, sendo os vereadores Adilson Derete e Vilmar Vavassori. 15º, palavra livre. Fizeram uso da palavra livre os senhores vereadores Seno Junques, Raimundo Valdes, Adilson Derete, Jair Bach e Darcy Sequetro. Nada mais a tratar, o senhor presidente declara encerrada a sessão. O teor dessas mensagens se encontra gravado em CD na secretaria dessa Casa Legislativa. Coloca a ata em discussão. Vereador Adilson Derete. Sobre a ata, presidente, eu me refiro nela porque eu votei sim cada vez no contra, mas eu queria que permanecesse na ata que eu fui contra e manifestei porque eu estava com a intenção que fosse aumentado o salário. Porque da forma que está colocada não disse eu fui contra se queria baixar. Então não é essa a intenção minha, foi para que aumentasse o salário dos vereadores, então eu queria que constasse em ata. Seria isso, presidente. Beleza, então. Peço à secretária que concluía esse assunto nessa ata aí. Coloca a ata em votação. Quem for favorável permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Então coloca em votação sobre a discussão do vereador Adilson, se os vereadores topam essa sugestão de colocar esse assunto em próxima ata. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Peço ao senhor vice-presidente que faça a apresentação da indicação de número 33/2008, de autoria do vereador Salésio Kilcam. Câmara Municipal de Vereadores de Rio do Campo. Indicação de número 33/2008, de 7 de julho de 2008. Ao excelentíssimo senhor Darcy Sequetro, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Senhor presidente, o vereador que subscreve e apresenta requer que, depois de ouvido o plenário e de acordo com as normas do regimento interno, seja encaminhada ao prefeito municipal a seguinte indicação: que seja vista a possibilidade de fazer rede de esgoto na localidade de Taiozinho, na estrada geral Alto Rio do Campo, próxima à granja do senhor Aristides Bogo, sendo cerca de 50 metros. Justificativa: visto que o esgoto a céu aberto, além de ser prejudicial à saúde dos munícipes, ainda é um incômodo por causa de seu mau cheiro. Salésio Kilcam, vereador. Coloco a indicação em discussão única. Vereador Salésio. Senhor presidente, os demais vereadores, eu pediria que o senhor levasse isso ao prefeito municipal, porque o pessoal desta localidade está cobrando muito esta rede de esgoto, né? Eu passo volta e meia por ali e a gente, até dentro do carro, não dá para suportar, né? Então agora é uma época de inverno, já tem esse mau cheiro, imagina na época de verão, né? Então, outros candidatos, outros vereadores passaram por ali, prometeram, mas não fizeram, né? E vamos lutar para isso, para que isso aconteça, né? E peço para os vereadores para que todos eles colaborem, né? Para que vote e olhe com carinho para esse pessoal aí. Muito obrigado. Continua em discussão a indicação. Vereador Seno Junques. Senhor presidente, eu acho que realmente, se tratando de rede de esgoto, com toda certeza, eu acho que tem que ser observado, porque quando se fala em questão de esgoto, a gente se refere à saúde, o bem-estar dos moradores da localidade ali, da rua, né? Então, sem dúvida nenhuma,
eu sou favorável e eu acho que tudo que vem nesse sentido tem que ser realmente visto com carinho. Continua a discussão, indicação de número 33. Coloca a indicação em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Peço ao senhor vice-presidente que faça a leitura das correspondências recebidas. UCAV, União de Câmaras e Vereadores do Alto Vale do Itajaí. Rio do Sul, 4 de julho de 2008, edital de convocação. Marcionei Rangel, secretário executivo da União de Câmaras e Vereadores do Alto Vale do Itajaí, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca, pelo presente edital, os senhores vereadores associados ao UCAV, o presidente da AMAV e os servidores das câmaras municipais para a Assembleia Geral da UCAV, a realizar-se no dia 12 de julho, tendo como local a sede da Câmara de Vereadores, situada na Rua Quirino Ferrari, número 93, centro, no município de Pouso Redondo, Santa Catarina, com início marcado para as 9 horas em primeira convocação ou 30 minutos após em segunda convocação, com qualquer número de associados para apreciar e deliberarem sobre a seguinte. Ordem do dia, 9 horas e 30 minutos, abertura da Assembleia. 10 horas, apresentação da nova sede da MAV, Paulo César Schristing da Silva. 10 horas e 20 minutos, palestra sobre contribuição sindical, FETAESC. 11 horas e 20 minutos, apresentação e deliberação de moções. 11 horas e 45 minutos, assuntos diversos. 12 horas, encerramento e almoço. Estamos empenhados para fazer uma UCAV forte e representativa. Sua participação é fundamental. Não deixe de comparecer. Marcionei Rangel, secretário executivo. Observação 1. Lembramos que a presença dos vereadores e servidores contará para a premiação do fim do ano, onde será premiado o vereador e ou servidor com maior número de presenças em assembleias, ou será sorteado aos vereadores e ou servidores com maior número de presenças um microcomputador notebook. Observação 2. Confirmar presença pelo telefone 47-3521-1930 com Adriana Gladys, Fernando ou Marcionei até o dia 10 de julho. Prefeitura Municipal do Rio do Campo. Comando da 7ª Região da Polícia Militar de Santa Catarina, 13º Batalhão da 3ª CIA, sede Taió. Convite. O comando da 7ª Região da Polícia Militar de Santa Catarina e a Secretaria Municipal de Educação vem através desse convidar vossa para fazer parte da mesa de honra, cerimônia de formatura dos alunos da 4ª série do Programa Educacional de Resistência às Drogas, PROERD. Local, Salão Sociedade Esportivo Recreativo Cruzeiro da Serra. Data, 10/7/2008. Horário, às 19 horas. Jair Luiz Miller, secretário de Educação. Valdecir Leite, instrutor do PROERD. Convite. Venha participar da promoção em prol a SEI Fritz Faller, que se realizará dia 12 de julho de 2008 na sede da Rio Verde, com início às 13 horas. No local haverá torneio de futebol suíço, torneio de bocha, com ótima premiação e bingo. Participe do nosso evento, traga sua família. No local haverá serviço de bar e cozinha. A APP, as crianças e funcionários agradecem desde já a sua participação. Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. Ofício de número 18/2008, de 3 de junho de 2008. Ao excelentíssimo senhor Darcy Stequet, presidente da Câmara Municipal de Rio do Campo. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, vimos através do presente remeter em anexo cópia do balancete mensal referente ao mês de maio de 2008, bem como todos os documentos exigidos por lei. Sendo só o que tínhamos para o presente momento, subscrevemos-nos muito. Cordialmente, Jair Luiz Miller, presidente. Daí o balancete fica à disposição aí, qualquer vereador quiser dar uma olhada, fica aqui na Câmara, então fica à disposição dos vereadores. Ordem do dia. Deixo a palavra livre para os senhores vereadores. Vereador Sena.
Alô. Eu gostaria, em primeiro lugar, cumprimentar, então, o presidente dessa casa, o senhor Darcy Stecketter, convidar, então, os demais membros da mesa, o Adilson e o Raimundo, bem como também os demais vereadores, e agradecer aí as 3 pessoas que nos assistem, né? Meu companheiro Edenir e o Averotti, com a esposa, né? Que nos assiste. Como eu dizia outro dia, é pena que toda a população, no processo seletivo, acaba optando por um vereador e quando a participação aqui na Câmara é muito pequena, que deveria vir com mais frequência. Eu até acho, senhor presidente, que nós teríamos que fazer um trabalho em prol disso, porque muitas vezes o pessoal questiona muito a função do vereador, nós estamos cansados de falar isso, né? Só que, no entanto, poucas pessoas vêm aqui assistir o nosso trabalho, que é de muita importância, né? Porque, na verdade, a gente sabe que é aqui que sai toda a aprovação daquilo que é executado no município pelo Poder Executivo. Mas, enfim, parabéns, obrigado pela presença, as 3 pessoas que estão aí conosco nessa noite. E eu gostaria de só acentuar, fazer algumas colocações nessa tribuna. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma indicação verbal aqui, senhor presidente, para que levasse até o Poder Executivo a conclusão do encascalhamento da Rua Pio XII, que passa em frente à casa do vereador Raimundo, né, e lá no fundo ficou um pedaço para trás que não foi encascalhado, ali tem a Coab, né, e esse povo aí está pedindo para que se estenda o encascalhamento, então, até lá no final, onde tem a porteira aí da propriedade do senhor Nelson Maier, né? Então ficou uma parte para trás, que realmente se faz, dia de chuva é muita lama aí nesse trecho, né? Então, para que se leve ao Poder Executivo, ao prefeito, se possível, concluir esse encascalhamento, porque afinal das contas aí existem uns 5, 6 moradores que dependem daquele canto de estrada e que, na verdade, não é muito cascalho, acredito aí que umas 5, 6 caçambadas de cascalho vai atender aquele pessoal que mora aí. Eu gostaria também aqui de ressaltar e parabenizar o Poder Executivo, pena que o prefeito não está conosco aqui, parabenizar pela pintura que está sendo feita aí na nossa cidade, nas ruas. Está muito bonito, maravilhoso, além das calçadas que já foram feitas, o embelezamento da cidade e agora, por finalmente, então, essa conclusão aí da parte do retoque final, que são as pinturas. Então, isso não só na questão do embelezamento, mas também é de muita importância para que o povo siga, então, a orientação em termos de trânsito, né? Então, as entradas e as faixas, enfim, é uma questão educativa, se tratando de trânsito. É muito importante, então, parabéns ao Poder Executivo por essa iniciativa com relação a essa questão aí. Eu gostaria também de reforçar aqui o convite que o vereador Adilson repassou, então, para todo o pessoal, todos os vereadores, né, o convite para quinta-feira, próxima agora, a formatura do PROED. Dizer para vocês que esse foi um programa que, ainda enquanto secretário da Educação, a gente tem lançado, foi logo em fevereiro aí, quando eu estava ainda nos trabalhos da Secretaria da Educação, então a gente combinou esse primeiro semestre do ano para que se fizesse esse trabalho educativo nas escolas municipais e estaduais, nas 2 redes, como sempre vinha acontecendo todo ano. É um programa que ele se faz pela parceria da Secretaria Municipal de Educação com o governo do Estado, com a Polícia Militar. Um programa de muita importância, onde esse policial ele vem nas escolas, então trazer informações educativas para junto dos alunos. Então, muito importante esse programa, a gente gostaria realmente que os vereadores fizessem parte, então, dessa formatura, porque é muito importante para essa criançada poder perceber lá que existe a presença das autoridades, naquele momento, para eles é muito importante, a conclusão, então, dessa etapa educativa que aconteceu desde o início do ano letivo, ali de fevereiro, que começou em fevereiro, né? E agora está sendo concluído esse trabalho. Então é muito importante que a gente, como vereador, nós estaremos lá assinando embaixo, então, daquele trabalho que foi feito pelo policial Leite e também com auxílio
da direção de cada escola municipal, estadual, que também são parceiros nessa questão. Então, é de muita importância. E, por finalmente, eu gostaria de lembrar, ver aí com o presidente Darcy, né, com relação àquela moção aí que foi assinada aí para ver a questão do material para o prolongamento da rede da Casan lá na comunidade da Serrinha, se tem algum posicionamento já da Secretaria a nível regional da Casan, né, se já teve alguma resposta, alguma coisa nesse sentido. Por enquanto não. Tá, então, se possível, presidente, pudesse, de repente, quem sabe, dar uma olhadinha para nós, de repente, em que pé está isso, né? Se realmente eles vão nos atender com esse material, né? Porque o povo está cobrando, né? Está querendo saber o que aconteceu, depois da indicação que a gente fez aí, e a moção que todos os vereadores assinaram, ver realmente se vai sair alguma coisa em breve ou não. E, finalmente, eu gostaria agora de fazer aqui uma pequena fala que eu perdi no outro dia, na última sessão. Eu estava fazendo uso da palavra aqui, quando o presidente apertou no sinal, aí eu achei que ele estava pedindo para mim encerrar minhas colocações. E daí, conversando com o senhor presidente, foi um engano, né? E eu não consegui concluir naquele dia as minhas citações aí que eu queria fazer. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, então, o presidente por ter convidado para ir a Brasília. Muito obrigado, presidente. Para mim foi bom, como já foi colocado aqui no outro dia. Todo vereador, pelo certo, tem que conhecer a capital do Estado e a capital federal. Isso é uma coisa fundamental. E a gente ficou muito contente porque em visita aos gabinetes, né, a gente foi em vários gabinetes, né, e em visita ao deputado Pisolatti, a gente ficou bastante entusiasmado, porque lá naquela fala com ele tem nos acenado a possibilidade, de repente, de viabilizar recurso para a pavimentação daquele trecho aí do posto de saúde até do cemitério municipal, que foi uma indicação que eu tenho feito aqui nessa casa, né? E a gente, com certeza, não só eu como vereador, mas os nobres colegas vereadores, bem como todo o Poder Executivo, com certeza ficarão muito satisfeitos se realmente essa obra ela vier a ser concluída. Então a gente ficou muito contente, e não só por isso também, por outros encaminhamentos que foram feitos em vários gabinetes, a gente voltou assim bastante esperançoso, porque esse é o trabalho que o vereador deve fazer, não só aqui na Casa Legislativa, mas sim, uma viagem que naquela foi muito boa, porque chegando assim, esse conjunto de vereadores lá, em cada gabinete, isso dá uma impressão, isso mostra força, né? Mostra realmente que os vereadores estão com vontade de estar lá representando a população, porque, afinal das contas, é essa a nossa função. Quando cada eleitor votou, apostou em nós, ele apostou justamente para que nós estivéssemos representando, então, o povo. Então, foi de grande valia. Seu presidente, obrigado. E seria mais ou menos essas as minhas colocações. Obrigado. Obrigado, vereador Sena. Continua a palavra livre. Vereador Jair Bach. Boa noite, presidente. Boa noite ao vice-presidente, ao primeiro secretário, aos colegas vereadores e às pessoas que aqui nos assistem. Senhor presidente, eu gostaria também de fazer um pequeno pedido verbal, onde também, da mesma maneira como o vereador amigo Seno fez, gostaria também de pedir o término de cascalhamento na rua Marcolino Bach e Roque Oliano. São duas ruas também que foram colocadas já uma macadame numa parte, mas não até o final. Então, a gente pede também para que olhe com carinho esse pedido, que leve até o secretário de obras, para que conclua essas obras. Onde eu acho que já devia ser feito isso de início, começou uma rua, já deveria levar até o fim, para deixar pronto, para não precisar voltar de novo novamente. Mas é um sistema de trabalhar assim, ele é o responsável por isso. Mas nós estamos aí para pedir, para colocar na situação da nossa localidade, da nossa região, das nossas ruas. E também, da mesma forma, gostaria de fazer o pedido, pedindo o término também da rede de esgoto na rua Roque Oliano, que também eu já fiz uma indicação também por escrito, numa sessão anterior, e agora novamente eu venho pedindo verbalmente, para que se conclua de uma vez aquela rede de esgoto,
que está lá a céu aberto, uma parte, causando mau cheiro, uma má impressão naquela rua, onde os moradores reclamando muito, e faltam lá apenas uns 70 tubos para concluir a rede. Eu acho que isso não é impossível para o secretário atender esse pedido. E gostaria também acho que não é só pedir, mas sim agradecer também o que a gente vê feito, agradecer aí também essa pintura que está acontecendo, principalmente na rua geral da nossa cidade, aonde foi uma indicação que eu fiz também, um pouco tempo atrás, e agora está sendo atendida. Acho que o nosso asfalto é muito bonito, e com uma pintura dessa embeleza ainda mais, fica muito mais bonita a nossa rua principal dentro da cidade. Também da mesma forma, agradecer aquela rede de esgoto que foi feita próxima à autoelétrica Miranda, também uma indicação que eu fiz há pouco tempo, e graças ao secretário de Obras, ao Poder Executivo, também foi concluída essa indicação. Então, eu acho que acho que esse é o trabalho nosso, o trabalho do Executivo, tanto do Legislativo também, atender as solicitações do nosso povo. A gente está aqui para representar eles, elegeram nós para isso. Então, acho que o mínimo que nós podemos fazer é apresentar trabalho, aonde muito ainda tem que fazer dentro do nosso município. Várias indicações, muitas indicações, não só minha, mas de todos os vereadores. Cada sessão temos aí pedindo, fazendo indicações, vendo as necessidades que ainda tem o nosso município, e com certeza, aí, na medida do possível, vai se sendo feito através dos nossos pedidos, e dos pedidos também do nosso povo aqui da Rua do Campo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jair. Continua a palavra livre. Vereador Raimundo. Cumprimento o presidente dessa casa, senhor Daci, seu vice Adilson, demais companheiros vereadores, as pessoas que nos assistem aqui nessa noite. Isso é muito bom quando o pessoal vem assistir às sessões, até para ver o trabalho do vereador, Então, a pessoa que vem aqui só vem para aprender também. Só comentando um pouco sobre a palavrada do vereador Sena e do Jair, do término dessas ruas ali, porque essas ruas que foram macadamizadas ficaram muito boas. Só que acabou ficando algum pedaço para trás, nos final, E tem mais outras ruas ali também, eu acho que, eu não lembro bem o nome daquela rua lá embaixo, mas é do final da Castelo Branco lá. Também ficou um pedaço lá que não foi empedrado. Esse dia de chuva também estava bastante molhado lá, e bastante barro, até pedra, mas foi misturado um pouco, presidente, também se marcasse junto, final, eu acho que é Castelo Branco, lá embaixo na plana do seu Getúlio, lá, eu acho que é Castelo Branco lá, Então, Padre Novo, claro, eu acho que é isso mesmo, É isso aí. Então, que se fosse colocado nessas outras, acabasse também de fazer aquela lá também, que ficaria muito, muito boa. Eu gostaria, senhor presidente, de fazer uma indicação verbal aqui, que eu acabei chegando um pouco atrasado hoje na sessão, então não deu tempo, É que fosse levado umas cargas de pedra lá em Ribeirão Carneiro. É lá no final, onde vai para o seu Adelino Lenze lá, e o seu Evandro Pereira de Lis lá, Então não seria muito, se fosse colocar, ia bastante, talvez que fosse uma semana de serviço, talvez com 2 ou 3 caçambas, mas tem 3 trechos lá que está necessitado mesmo, que precisaria de colocar umas 4 cargas de pedra lá, e os proprietários lá, tanto o seu Adelino como o seu Evandro, veio me pedir, que fosse levado, no mínimo umas 4 cargas, colocasse aqueles buracão lá, porque que ele tem o jirico, está não quase conseguindo passar por dentro. Então, daí o resto, talvez como um tempo for bom, talvez a administração resolve de colocar lá tudo para aí, também que vai ficar muito bom. Mas esse trecho aí, no mínimo umas 4 cargas, senhor presidente, que fosse levado o secretário, que fosse levado. Eles estão pegando pedra de vez em quando no Carneiro, estão trazendo essa pedra para pôr nas ruas aqui, Talvez já estão com a carregadeira lá, fosse lá e colocasse, a carregadeira mesmo consegue espalhar nesses 3 buracos lá, então já ia ficar bom para se passar lá também. Então seria essas minhas colocações, muito obrigado. Obrigado, vereador Raimundo. Continua. Palavra livre. Vereador Adilson Direto. Saudar o presidente, saudar Six Tequeter, primeiro secretário Raimundo,
aos nobres vereadores que aqui se encontram e as pessoas que também vêm prestigiar a Câmara de Vereadores. Uma boa noite. Venho até essa tribuna também, as pessoas até me cobram muito e eu sou, hoje não talvez tanto, mas eu tenho ainda no coração e talvez pensamento de vereador, uma pessoa meio crítica, e gosto de cobrar as coisas porque quando a gente coloca, como autoridade, as pessoas têm que ser respeitadas e respeitar os outros. Eu me vejo a situação no CTG, a questão que eu sempre cobrava, e o vereador Darcy lembra bem, a questão do gado. Eu vejo que ainda tem prioridade o gado, naquele CTG esportivo, do que as pessoas para poder andar e fazer seus passeios. Então eu acho uma falta de consideração ainda com nós, seres humanos aqui, de Rio do Campo, ainda temos que, se é para deixar gado solto, eu também vou comprar e vou botar dentro do CTG. Porque é uma vergonha a situação como se encontra. Quero que leve isso ao prefeito, porque quando a gente vai até o prefeito, que era uma situação que eu ia comentar com ele, já é uma coisa que eu quero falar aqui também, a situação do gabinete do prefeito, eu vejo que ele não tem por maldade, ele está lá para atender bem as pessoas, com certeza, é o que ele leva, mas assim, eu acho que a falta de consideração talvez do próprio funcionário que lá se encontra, que quando chega uma autoridade para lá conversar com o prefeito, né, simplesmente entra e sai, que a gente não consegue nem conversar com o prefeito. Para mim é uma falta de consideração, ou o prefeito não está chamando atenção, ou simplesmente o vereador ou uma autoridade que vai procurar não tem, né, não tem valor, na minha ponto de vista. Então é uma crítica que eu estou deixando aqui e quero que leve isso ao prefeito, porque quando eu fui para conversar com ele, nem tempo não tive, porque era um entra e sai de gente que não tinha mais jeito para ficar conversando com o prefeito. Então quero que leve isso para ele. E também quero falar aqui, perguntar, deixar uma pergunta a respeito da como começou o campeonato da Liga Rio Sulense. Provavelmente, com certeza, é o município quem paga, né? Provavelmente, não sei se é isso. Reni, tu tem um conhecimento? Tá, que seja. Mas assim, eu me fico entusiasmado porque será que quando faz um campeonato municipal, tem tantos jogadores, tantos times, e tem que buscar gente de fora para se tornar um time para a Liga Municipal do Rio do Campo. Para mim, é chato saber dessa situação, mas eu acho que tantas pessoas boas que tem no município precisam buscar de fora. Seria isso minhas complementações. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Adilson. Continua a palavra livre. Nada mais a tratar em nome de Deus, eu declaro encerrada a 20ª sessão ordinária do dia 7 de julho de 2008. E convido os vereadores para que até sábado, para que todo mundo dê resposta para se vão na reunião da UCAV. E de tarde, na Rio Verde,